quais as diferenças do DJI R2S para o DJI R3 e por que eu escolhi o DJI R2S em vez do DJI R3 para usar em 2024. Esse é o tema do vídeo de hoje, beleza? Então, se você está interessado em algum desses drones, DJI R2S ou DJI R3, para estar utilizando ele em 2024, fica aí até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas Rocha, eu sou videomaker e droneiro, assim como você provavelmente, e hoje eu vou estar falando sobre a decisão que eu tomei de estar escolhendo o DJI R2S ao invés do DJI R3 para estar utilizando ele profissionalmente em 2024, beleza? E aí eu vou estar falando as diferenças entre esses dois drones e o que me levou a tomar essa decisão. E aí vocês também, por favor, deixem nos comentários o que vocês acham desses dois drones, beleza? Já adianto, se você gosta dos conteúdos de drone, audiovisual e tecnologia, considere se inscrever nesse canal para você ficar por dentro de tudo que rola aí nos mundos dos drones, beleza? Então vamos ao que interessa, vamos ao comparativo entre esses dois. Na verdade, antes acho melhor contextualizar vocês a minha escolha e como eu baseei minha escolha. Minha escolha foi baseada puramente num custo-benefício. Eu precisava de um drone que entregasse uma imagem legal, uma imagem de qualidade boa para estar utilizando em trabalhos, e também precisava de um drone que tivesse um custo interessante, né? Um custo mais baixo. E aí vieram na minha cabeça os drones da linha Air. Tinha acabado de lançar o DJI R3 e tinha no mercado o DJI R2S, que era aclamado por muitos já tinha algum tempo. Então é importante vocês entenderem que a minha escolha foi baseada num custo-benefício e eu precisava de um drone para usar profissionalmente que tivesse uma entrega de qualidade boa, que tivesse 10 bits, com uma cor legal, que filmasse em D-Log e que filmasse no mínimo em 4K. Então vamos aí logo aos comparativos, beleza? Começar pela câmera, que no meu caso, que vou estar usando ele para filmar, é o mais importante. O DJI R2S ele tem um sensor de 1 polegada e tem somente uma câmera. E essa câmera tem a capacidade aí de estar filmando uma resolução de 5.4K a 30 frames por segundo e a 4K a 60 frames por segundo. Já o R3 ele tem duas câmeras, uma wide que filma 24mm e uma tele que filma 70mm. Ele tem um sensor um pouco menor do que o R2S, 1/1.3 polegadas, e uma resolução que chega aí a 4K 100 frames por segundo, beleza? Ele não filma em 5.4K, o que é uma pena, né? Quando a gente fala aí de low light, não é muito o meu caso, não faço muitas imagens à noite com baixa luminosidade, geralmente são imagens feitas em plena luz do dia, mas já adianto para vocês aí que os dois se saem muito bem, porque o R3 ele tem uma tecnologia nova aí, um modo noturno aí com inteligência artificial, mas já adianto para vocês aí que os dois se saem muito bem em imagens de baixa luminosidade. O R3 ele tem um modo noturno aí excepcional, que é impressionante para falar a verdade, que ele tem um denoiser embutido, onde já aplica um anti-ruído já na gravação, você não precisa passar por uma pós para estar acontecendo isso, e dizem que é baseado em inteligência artificial esse denoiser que ele tem, né? Esse anti-ruído. Já o R2S, por ter um sensor maior que tem a capacidade de entrar mais luz, absorver mais luz, mais luminosidade, ele acaba saindo muito bem, mesmo não tendo esse modo noturno, mas nada impede também de você estar aplicando um denoiser na pós e tirando um pouco do ruído dessa imagem. Quando a gente fala de bateria, o R3 sai muito na frente. Ele tem uma bateria com a capacidade de 46 minutos, segundo a fabricante. Claro, acredito que não seja na prática todos esses 46 minutos que a gente vai ter, assim como no R2S, em qualquer drone, a fabricante ela passa uma capacidade de voo, uma autonomia de voo que é um ambiente controlado, que não tem muita resistência de vento e tudo mais, e acaba dando esse valor exorbitante aí, mas acredito que deve chegar perto aí dos 40 minutos tranquilamente num voo seguro. Já o R2S, a fabricante diz que chega aos 32 minutos, mas aí eu consigo aí tranquilamente uns 25 minutos num voo seguro sem passar muito aperto com bateria. Seria muito bom ter uma bateria que dura tipo 40 minutos, mais de 40 minutos, admito, gostaria muito de ter,
mas eu consigo realizar meus trabalhos todos com os 25 minutos de bateria do R2S sem problema nenhum. Vida que segue, né? Quem sabe, provavelmente agora é uma tendência dos drones da DJI todos vierem com opção de bateria Plus, e nos próximos drones, o meu próximo drone também provavelmente vai ter essa bateria, mas o DJI R2S ainda me atende muito com essa bateria aí de 25 minutos. Galera, existem baterias Plus paralelas para o DJI R2S. Existem, eu sei, vocês já comentaram aí e tudo mais, mas eu não recomendo o uso de baterias paralelas no seu drone. O risco é alto, pode acontecer algum tipo de pane na bateria e o seu drone cair. Então vale muito mais a pena você estar utilizando uma bateria original, que vai ter toda a confiabilidade aí da DJI, uma bateria que foi feita e testada para esse drone, e voar com mais segurança sem nenhum perigo, beleza? E falando de bateria, se você quer aprender a tomar todos os cuidados necessários com sua bateria do seu drone para que ela dure mais tempo e não se vicie nem inche, tem um vídeo no canal falando só sobre baterias, vou deixar aqui em algum lugar no card, e aí vocês podem depois desse vídeo aprendendo como cuidar das suas baterias, beleza? Falando do tamanho e da qualidade de construção desses dois drones, a qualidade dos dois aparentemente são a mesma. Os dois têm uma qualidade muito boa de construção, uma qualidade DJI que a gente já conhece. Agora, em questão de tamanho, o R2S é relativamente menor do que o R3. O R3 é maior e mais robusto. E, consequentemente, o case dele, a bag de guardar, é maior. Eu, por exemplo, utilizo a bag do Mini 2 para estar usando no meu R2S, uma bag menor e cabe tranquilamente, fazendo com que fique mais prático, né, em viagens e em trabalhos que eu preciso transportar o drone, eu tá levando ele, e aí acaba que fica no mesmo tamanho da bag do Mini 2. Para mim é ótimo isso, mas o R3 tendo uma construção maior, com certeza o bônus seria ele ter uma resistência a vento um pouco melhor do que a do DJI R2S. Mas então é isso, falando aí de qualidade de acabamento e construção, os dois são perfeitos, padrão DJI de qualidade aí. A única coisa que vai mudar mesmo é a questão do tamanho do DJI R2S, que é menor e facilita no transporte também, caso você utilize uma bag menor de um Mini, por exemplo. Agora, falando de tecnologia embarcada, é onde o DJI R3 brilha e sai muito na frente do DJI R2S, galera. Em questão aí de qualidade de imagem, os dois são bem parelhos, para falar a verdade. Em alguns momentos eu consigo acreditar que a imagem do DJI R2S é até superior à do DJI R3, mas aí o DJI R3 tem a versatilidade aí de ter duas câmeras e acaba aí sendo uma questão de escolhas do que você vai precisar. Mas quando a gente fala de tecnologia embarcada, o DJI R3, por ser um drone mais novo, ele tem muito mais a oferecer para vocês. A começar aí falando dos sensores omnidirecionais, né? O DJI R3 ele tem sensores em todas as direções. Claro, a gente não pode confiar 100% nos sensores a todo momento, mas já é uma barreira aí de segurança a mais que você pode estar contando para estar evitando um susto, um acidente e evitando que o seu drone caia, beleza? Enquanto isso, o DJI R2S ele tem sensores em todas as direções, menos nas laterais. Então, caso você escolha, assim como eu, o DJI R2S, você vai precisar tomar cuidado toda vez que você for fazer um movimento lateral com o drone. Sempre dá uma olhada, vira o drone para a direção que você quer fazer o movimento, olha se tem alguma coisa, estuda o lugar que você está voando antes de subir o drone, faça uma análise técnica para ver se tem linha de papagaio, para ver se tem fio elétrico, que é muito difícil de ver. E você vai precisar ter esses cuidados a mais. Até mesmo com o R3, na verdade, você precisa ter esses cuidados porque pequenos galhos, fios de eletricidade, geralmente o sensor não identifica, não reconhece e acaba batendo se você for passar por cima dele.
Então é bom você tomar esse cuidado sempre, mas ponto aí pro DJI Air 3, que tem sensores em todas as direções. Outro ponto muito interessante do Air 3 que se sai na frente do Air 2S é que ele tem velocidade de cruzeiro. E sim, se você está se perguntando se essa velocidade de cruzeiro é mais ou menos o piloto automático aí que a gente tem em carros e motos, onde você não precisa a todo momento ficar acelerando na moto, pisando no acelerador no carro, é exatamente isso. Você acionando a velocidade de cruzeiro, o drone vai permanecer naquela direção e naquela velocidade que você deixou ele, e aí você pode tirar o controle da mão, tirar o stick, o dedo do stick, e ele vai continuar fazendo esse movimento na mesma velocidade que você deixou ele. Entendeu? Então, por exemplo, para você ir até um local, se deslocar do ponto que você decolou para ir até um local para você fazer o voo, você não precisa necessariamente estar pressionando o stick. Isso, claro, é uma tecnologia de qualidade de vida, mas nem sempre é muito útil, já que, por exemplo, no caso de ir, pode ser útil, mas para voltar você pode simplesmente dar um RTH, né, um Return to Home, voltar para casa, voltar para a base. E aí o drone vai estar fazendo a volta automaticamente, sem você precisar aí estar segurando no stick para voltar ele, controlando ele e tudo mais. Mas é um item aí de qualidade de vida que é interessante, muito interessante aí no caso do DJI Air 3. Outro ponto interessante do DJI Air 3 que se sobressai do DJI Air 2S quando a gente fala de tecnologia embarcada é o sistema de waypoints novo da DJI, que é integrado já nativo do DJI Air 3. Esse sistema era famoso aí somente em drones de alto escalão, tipo o Mavic 3, e agora chegou aí na linha do Air 3. É muito interessante, galera. Claro, você pode estar fazendo uma gambiarra aí com o aplicativo Lite para desbloquear algumas funções do seu drone. Você pode estar fazendo isso também no DJI Air 2S, mas ter isso nativamente com o suporte da DJI é muito interessante e é muito mais vantajoso, ao meu ver, você estar utilizando algo que tem um suporte oficial, que foi desenvolvido pela DJI, do que um aplicativo terceiro, que no caso seria o Lite, né, que desbloqueia outras funções no seu drone. E se você está por fora aí do que seria essa função aí de waypoints, é basicamente você fazer um planejamento do voo a partir de pontos. Você manda, vai marcando pontos no seu mapa e o drone vai estar fazendo o caminho certinho de acordo com os pontos, e ele faz também movimentações de câmera. Você consegue fazer um voo programado autônomo, e aí você pode fazer isso. Você pode salvar essa coordenada desse voo e tudo mais, esse planejamento desse voo com waypoints, para estar fazendo esse voo outras vezes. Então é muito interessante para você que faz um acompanhamento de obras, por exemplo, tá fazendo o mesmo voo no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, depois de 6 meses, para você estar fazendo um comparativo aí do como a obra evoluiu em 6 meses, por exemplo. Então, para algumas áreas e alguns usos específicos, isso pode ser muito interessante. Outro ponto aí de tecnologia embarcada aí que o Air 3 evoluiu foi o Active Tracking. Agora ele tem um Active Tracking 4.0 que vem aí com um upgrade aí de funcionalidades. Agora, além de você fazer o tracking normal, você tem outras opções de tracking, assim como era no Mavic 3. Muito interessante. Dá muito mais margem de possibilidades para você estar fazendo um tracking de forma mais autônoma, e é sempre muito bem-vindo. Eu gostaria muito de ter essa funcionalidade, mas optei pelo custo-benefício, né? Então a qualidade de imagem do Air 2S foi um ponto-chave aí para eu estar escolhendo ele, e deixei de lado algumas funcionalidades que seriam de tecnologia embarcada para ter uma qualidade de imagem boa num preço melhor. E por último aí, a gente tem o modelo de transmissão aí, que no DJI Air 3 é o O4, já é o sistema O4 do DJI de transmissão, enquanto no Air 2S é o velho e já conhecido O3, que tem 12 km de distância. O Air 2S O3 tem 12 km de distância de range, de alcance, enquanto o O4 novo da DJI tem um range aí de 20 km.
Claro, não vai ser em toda ocasião que você vai estar conseguindo fazer esse long range aí de 20 km, até porque eu não sei se vai ter bateria suficiente para ir e voltar. Mas quando a gente recebe uma melhoria de alcance de sinal, justamente em distâncias curtas, pode ser que melhore também, por exemplo, numa penetração aí de sinal. Por exemplo, você vai passar atrás de algum obstáculo, você tem menos risco de acabar perdendo o sinal com um O4, por exemplo, enquanto no O3 o range é menor e pode ter mais interferências de obstáculos aí que você vai estar passando. Bom, esses foram os principais pontos aí, na minha opinião, entre esses dois drones, que um se diferencia do outro. São os principais pontos que eu levei em consideração na hora de estar escolhendo o drone. E agora, para quem é o DJI Air 3, para quem é o DJI Air 2S, qual dos dois você deveria comprar? Vale a pena fazer um upgrade aí do DJI Air 2S para o Air 3? Em quais momentos vale a pena um upgrade? Vou estar falando um pouco sobre isso, minha opinião sobre, e aí vocês me dizem nos comentários aí se vocês concordam ou não, beleza? Então e aí, vale a pena o upgrade do DJI Air 2S para o DJI Air 3? E se no seu caso o seu objetivo é qualidade de imagem, na minha opinião, não vale tanto o upgrade assim, caso você já tenha um DJI Air 2S e queira migrar para um Air 3. Agora, caso você já tenha um Air 2, por exemplo, um Air 1, um Mini 2, um Mavic Pro 1, por exemplo, aí já vale muito você comprar um Air 3 e tá fazendo esse upgrade, porque aí você vai ter, além de um ganho de qualidade de imagem, você vai ter uma tonelada aí de recursos de tecnologia embarcada que vão facilitar e deixar o seu voo mais seguro, além aí da qualidade tanto de foto quanto de vídeo que você vai estar ganhando. Para quem tem aí um DJI Air 2S, hoje em dia talvez seja mais interessante aí você tá esperando talvez a chegada de um Air 3S, por exemplo, que aí, se for para chutar, se for para especular, eu acho que ele vai vir com um sensor maior do tamanho do Air 2S, um sensor de 1 polegada. Além disso, provavelmente vai ser um drone que vai chegar aí filmando em 5.4K no mínimo, ou um 6K, por exemplo, já que já temos câmeras aí hoje em dia filmando em 6K nativamente, tranquilamente. Se você tem um Air 2S, vale a pena esperar para ver como vai ser a chegada do Air 3S, que aí sim talvez valha um upgrade para você ter tanto qualidade de imagem quanto tecnologia embarcada. E para quem vale comprar um Air 3, se você não tem um DJI Air 2S hoje, e você é um profissional, por exemplo, que vai filmar vida selvagem, por exemplo, e você precisa dar um zoom para não filmar tanto de perto, para não espantar os pássaros, não incomodar a vida selvagem, talvez seja interessante o Air 3 pela câmera tele de 70mm que ele tem, que já é um zoom muito bom em comparação a 24mm, que seria a outra câmera wide, uma câmera mais aberta e com a qualidade muito boa. Ou, por exemplo, se você é um profissional aí que faz vistoria de obras, acompanhamento de obras, e você precisa também fazer um zoom em alguma peça específica da edificação lá, do edifício, você tem essa possibilidade aí com a câmera do Air 3. E aí já se torna um drone muito interessante para esse tipo de pessoa que tem esse tipo de necessidade. Então, como eu sempre digo, você tem que estudar quais são as suas necessidades, para aí sim você escolher o drone que você precisa, porque cada um deles tem alguns recursos e você vai escolher a partir dos recursos que você precisa, qual é o mais interessante. Mas no mais é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Esses foram os motivos e as diferenças entre o DJI Air 2S e o Air 3, os motivos pelo qual eu escolhi o drone que eu tenho hoje, e quero saber a opinião de vocês também. Me conta aí nos comentários o que vocês acham desses dois drones. Você pegaria um Air 2S ou você pegaria um Air 3? Qual dos dois você acha mais interessante? E a gente se vê no próximo vídeo. Considere se inscrever no canal aí se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Se você gosta de conteúdos de drone, audiovisual e tecnologia, considere se inscrever nesse canal para os próximos vídeos você não perder eles, beleza? Então é isso. Até a próxima.